Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática e a gente está dando continuidade às nossas aulas aqui para os sextos anos, falando um pouquinho sobre números decimais, né? A gente viu no comecinho da semana algumas informações que são necessárias para a gente entender de onde vieram esses números. Quando a gente teve a necessidade de trabalhar com dinheiro, a gente viu que o número que a gente usava só para contar, né, os números naturais, eles não eram suficientes. E aí a gente percebeu que esse número poderia ser partido, né, em pedacinhos de 10, em pedacinhos de 100. E aí a gente utilizou essa noção para trabalhar com os nossos centavos, né? Que seria a centésima parte do nosso real. Então, a gente já tem essa noção do dia a dia, a gente já consegue associar isso ao nosso cotidiano, e aí a gente utilizou essa noção do dinheiro para trazer quais que são as regrinhas básicas da gente fazer as operações com esses números decimais, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula. A gente fala aqui no início sempre do aplicativo, né? E hoje quem vai estar me ajudando para fazer essa interação nesse momento é o professor Pedro, pela primeira vez aqui junto comigo na aula. Seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra rapidinho para ele falar um pouquinho sobre a interação, sobre o aplicativo e dizer para vocês como é que vocês acessam, tá bom? Vai lá, Pedro. Bom dia, pessoal. Me chamo Pedro. É um prazer, Briane, estar aqui com você. Bom, para você baixar o aplicativo, existem duas opções, tá bom? Se o seu celular for Android, vai aparecer o QR Code aí na sua tela, certo? Então, coloca a câmera lá, baixa o seu aplicativo e você pode acompanhar toda a aula pelo celular, tá bom? Se o seu celular for iOS, vai aparecer o QR Code também do sistema operacional iOS, para que você possa fazer o download, certo? E baixar e acompanhar toda a nossa aula pelo aplicativo, enviando as suas dúvidas e tirando-as, tá bom? Volto com o Briane. Bom, pessoal, quando eu entrei aqui na sala, eu já verifiquei ali e já tem gente acessando, né? O pessoal está acordando, começando agora a entrar aí no aplicativo. A gente vai voltar com o Pedro daqui a pouquinho para ver se existe alguma dúvida, se existe alguma interação ali no aplicativo depois que a aula já começar, tá bom? Hoje, quem me acompanha com a tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais é a Amanda, né? Mais uma vez aqui, já peguei ela para mim e ela está aqui toda a aula quase de manhãzinha cedinho comigo para transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês, tá bom? O formato da nossa aula, né? Toda vez a gente lembra, nesse momento você assiste ele ao vivo pela TV, mas depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube e aí verificar através do celular e do computador a nossa playlist, né? O nosso canal tá com essa carinha assim, ó, tem até já um Instagram da Educação Recife, você pode ir lá também seguir. E daí, quando você acessa o canal, você pode comentar lá nos vídeos, né? Caso você não tenha a oportunidade nesse momento de comentar pelo aplicativo, né? Ainda não instalou ou encontrou alguma dificuldade, no vídeo lá do YouTube, você pode deixar seu comentário. E aí a gente sempre está vendo para tentar trazer e tirar dúvida ou, né, mostrar seu comentário ali, tá certo? Então, para você acompanhar essa semana, ó, tem a plataforma da Unirec, que é onde você tem acesso à trilha, né, com o PDF, que é o material que vai estar sendo utilizado para todas as disciplinas construírem suas aulas durante essa semana. E esse conteúdo está lá, tá bom? Bom, com os avisos iniciais cada vez menores agora, né? A gente vai começar a nossa aula porque a gente tem bastante detalhe para ver hoje, tá certo? A gente colocou inicialmente uma revisão aqui para você lembrar um pouquinho do que foi que a gente viu ontem, quais foram as informações que a gente trouxe para que a gente construísse esse raciocínio e aí entendesse um pouquinho o comportamento dos números decimais, tá bom? Então, a gente começou a situação com esse menininho, né? E aí ele removendo, né? Tirando aí os lápis do estojo. E aparentemente ele está fazendo a contagem desses lápis. Daí a gente percebe que esse ato de contar nosso, ele é muito corriqueiro. E aí a gente não tinha ainda classificado, né? Ou tinha classificado de maneira mais tranquila esses números, né? Daí a gente utilizou a definição do que seriam os números naturais e a serventia, né? Para que eles servem. Então, aí está aparecendo para você os números naturais que a gente conhece, começam no zero, e daí a gente começa, ó, 1, 2, 3, e é infinito, né? Esse número vai, esse conjunto vai crescendo aí. Só que a gente tinha algumas informações, percebendo para que esses números serviam. A gente verificou que eles serviam para fazer uma contagem, para colocar algumas coisas em ordem, para colocar alguns códigos, né, para colocar a localização de algumas coisas. Então, a gente viu a utilidade desses números no nosso cotidiano, tá?
A gente fez um mapinha mental, bem rápido aqui, e colocamos algumas informações que são básicas para a gente utilizar esses números naturais. A gente utilizou para contar, ordenar e codificar, né, ali os exemplos que a gente contemplou com as imagens, então a contagem dos lápis com o menininho lá, a corrida, né, com as crianças, então quem chega em primeiro, quem chega em segundo, a localização da casa, que foram os exemplos do dia a dia que a gente começou a aula. Depois a gente começou a ver que existe a possibilidade de eu escrever esse número crescente e decrescente. E atrelado a isso, para que eu consiga fazer essa organização, eu preciso comparar se um número é menor ou se um número é maior que outro, né? Afinal de contas, se eu preciso escrever em ordem, essa ordem tem que respeitar. Se for crescente, do menor para o maior número, se for decrescente, do maior para o menor número, né? Então, veja que, de maneira bem intuitiva, antes mesmo da gente falar em comparação, a gente já faz isso para que eu consiga escrever corretamente em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá certo? A gente verificou também as operações que a gente consegue realizar com esses números naturais. Até o presente momento, a gente apresentou 4 operações para vocês. Existem algumas outras que a gente vai fazer mais na frente, mas aqui a gente está falando das básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente está trabalhando com essa noção de que você já está acostumado a trabalhar com esses números naturais sem nenhum problema, tá? E aí, quando a gente observou uma outra situação, né, uma moça lá, uma senhora, fazendo uma feira lá no mercado, ela teria que fazer a compra de alguns valores, né, de alguns produtos, perdão, que aí os produtos tinham esses valores. Como eu falei, a ideia é a gente trazer uma situação do cotidiano que você vivencia e já faz esses cálculos sem nem perceber. Exemplo, numa situação dessa, em que a gente precisa fazer a compra de alguma coisa e a gente está habituado a trabalhar com essa noção de reais, né? O real, que é a nossa moeda, né? O nosso dinheiro, já é uma coisa do nosso dia a dia e a gente nem percebe que ele deixa de ser um número natural, que foi o que a gente viu agora, para que ele consiga perceber agora uma outra divisão, né? Uma subdivisão. Então, deixa de ser aquele formatinho só para contar coisinhas exatas e fechadas, tá certo? E aí a gente tinha esses produtos, né? A gente trabalhou com a primeira ideia de estimativa, arredondamento, né? São várias palavras que aparecem quando a gente tenta supor um valor que seria aquela compra total ali, sem de fato fazer o cálculo, porque de repente a gente sabe o valor e aí a gente diz assim, olha, eu preciso de R$25, mas isso é de acordo com o valor que você acha que deveria pagar por ali. E aí a gente mostrou algumas técnicas de arredondamento, né? Daí a gente colocou a reta, ó, separando, né? 0, 1, 2, 3. E no meio desse intervalo, a gente colocou exatamente esse valor, o meio, né? Então, entre 0 e 1 tem meio. Entre 1 e 2 tem 1,5. Então, é sempre metade. Essa parte a gente já viu, inclusive, em frações antes. E a gente já viu a posição que esse número estava ocupando até então, beleza? Só que aí a gente começou a trabalhar com a noção de arredondar, de chegar a um número mais próximo. É tanto que a gente falou, por exemplo, sobre o 0,7, né? E aí o 0,7 é um número que estaria depois do meio e antes do 1. Então, ele está mais perto de quem? Se a gente fosse arredondar para um número natural mais próximo. Ele está mais perto de 0 ou ele está mais perto de 1? Então, esse arredondamento faz com que a gente perceba qual é o número que eu posso aproximar esse valor, desde que ele esteja mais próximo desses extremos, né, dessas pontas. E aí a gente viu que o 0,7 foi arredondado para 1, né? Outra situação foi o 2,3. Agora, a nossa casa decimal ali, ó, o 2,3, ele está mais pertinho de quem? Mais pertinho do 2 do que do 2,5 ou até mesmo do 3, né? Então, a gente percebeu que eu ia precisar diminuir esse número. Porque se eu colocasse ele para arredondar para um número mais alto, mais para frente, esse número ia aumentar muito, né? Aqui, se a gente colocar para 2, ele está perdendo ali 3 décimos, está chegando pertinho do 2. Mas se eu fosse aumentar para 3, ele ia ganhar 7 décimos. Então, vê a diferença. Então, a gente consegue perceber quais são as regrinhas que a gente utiliza para esse arredondamento, tá bom? Bom, a gente vai colocar aqui o exemplo que a gente viu ontem na aula com essa noção de arredondamento.
A gente utilizou a ideia da moça, né, fazendo a compra, que ela tinha escolhido esses 4 produtos e a gente fez o arredondamento dos valores de cada um dos produtos associada a essa noção de aproximação. E aí a gente pegou, verificou, o R$ 8,75, R$ 8,75 virou R$ 9,00, arredondando, né? Depois a gente colocou o R$ 6,30 virando R$ 6,00. Depois o R$ 9,15 virando R$ 9,00. E o R$ 5,99, né, nosso famoso centavo 99, virando R$ 6,00 ali, tá certo? E daí o que a gente começou a perceber? Que eu conseguia fazer uma estimativa, né, um cálculo rápido, para saber mais ou menos o valor que a gente poderia pagar nesse momento dessa compra. E aí a gente concluiu que seria R$ 30,00 esse valor aproximado, tá certo? Aí seriam os comentários de Tiago, que agora é Pedro que está por aqui. E aí, Pedro, tem algum comentário, mais algum aluno que chegou, disse a escola que fazia parte? Eu até perguntei ao Gabriel qual era a escola que ele fazia parte. Vamos ver ali o que está rolando no chat. Bom, eu estou bastante feliz, porque existem vários alunos participando aqui do chat, muitos mesmo, tá? Isso dá uma alegria para a gente, e a cada vez a gente vê aí o número crescente de alunos assistindo a nossa aula, tá? Então, eu gostaria de falar o nome de alguns aqui, como o Briane já falou, o Gabriel está aqui nos acompanhando, a Letícia também, a gente tem também Laila, que está aqui nos acompanhando, certo? Então, os comentários ali do professor Tiago, né? Perdemos um pouco de cabelo, mas continuamos firmes e fortes aqui, e a gente tem também uns alunos aqui também que falaram os nomes das suas escolas também, certo? A gente tem o William, tá? Que é da escola Antônio Farias Filho. Muito bom dia. Temos Maria, outra Maria, Luísa. Então o pessoal está aqui participando bastante da aula e isso nos deixa muito alegre, tá certo, Briane? Pois é, gente, a brincadeira aqui do Pedro foi porque Tiago tem aqui o coquezinho, né? E Pedro, ele não tem muito cabelo, não. Ele foi brincar com essa ideia, tá certo? Por isso que ele disse assim, perdemos um pouco. O pessoal ficou meio, hã? Mas vamos lá, né? A ideia do finalzinho da aula de ontem era a gente tentar, de fato, descobrir qual era o valor certo, né? Qual era o valor real a ser pago diante dessa compra. A gente fez um valor aproximado, de acordo com as regrinhas que a gente mostrou ali próximo da reta. E daí eu disse assim, gente, o desafio para vocês é vocês tentarem descobrir qual que é o valor mesmo a ser pago de acordo com essa continha que a gente vai fazer aqui. Bom, agora, a gente começa de fato o nosso conteúdo de aula hoje para a gente perceber como que a gente vai realizar essa adição com esses números que são decimais, né? Com esses números quebradinhos aí, tá? A gente vai falar sobre adição e subtração de números decimais. Então, a regra prática para que a gente consiga fazer essa operação é a gente primeiro colocar a vírgula embaixo da vírgula. Então, vou mostrar como é que isso vai acontecer, tá bom? E a outra situação é a gente fazer a soma ou a subtração normalmente, como se nada tivesse acontecido, aquela vírgula nem tivesse ali. Mas eu queria lembrar uma coisa. Como a gente está ensinando um processo para 2 operações, e aí vocês sabem, vocês são espertos, mas nunca é demais lembrar, na subtração eu preciso colocar um número maior em cima, tá bom? Só para vocês não esquecerem. No caso da adição, a gente não tem problema com a ordem, né? Mas no caso da subtração, é importante verificar qual desses são os maiores números, né? Qual desses é o maior número. Lembra que a gente falou sobre comparação agora? A gente tem a ideia de comparar os valores. Eu preciso colocar o maior em cima, porque aí eu vou retirar uma quantidade menor de um número maior, tá certo? Então, só essa dica para a gente não esquecer. Bom, trabalhando a ideia do nosso processo prático, aqui, como a gente estava trabalhando com dinheiro, né, e os valores que estão depois da vírgula representam os centavos, a gente já tinha meio que a estrutura pronta, né? A gente já tinha a vírgula uma em cima da outra, tá certo? E daí a gente vai fazer o primeiro exemplo com esses 2 fatores para vocês perceberem como que a gente vai aplicar esse processo prático desse tipo de operação, tá certo? Então vamos lá, ó. Coloquei aqui embaixo, né, para a gente prestar atenção nesse exemplo. E daí a gente vai ter, ó, a primeira situação é vírgula abaixo de vírgula. Já está ok, né? A gente já conseguiu colocar ali a primeira estrutura definida. E agora a gente vai começar a fazer as operações, tá?
Então, vamos fazer a soma. A primeira parte é a gente fazer essa soma aqui do finalzinho. Como eu falei, por tratar de número com dinheiro, né, da gente estar trabalhando com essa noção com dinheiro, a gente tem todas as casas decimais aqui completas. Mas poderia acontecer desse 6,30 ser só 6,3 e tá tudo bem. A gente continuaria fazendo a adição normalmente. Mas, professora, não ia ter zero aí embaixo. Não tem problema, gente. Esse zero aqui, né, depois da vírgula, depois que o número termina aí, não vai fazer diferença, tá bom? Então, vamos lá, ó. 5 mais 0, a gente tem 5, não tem mudança nenhuma aí, né? Depois a gente vai fazer o 7 mais 3, que vai dar 10, e vem 1 aqui para cima, né? Você lembra? Deu uma quantidade a mais de dígitos, né? Eu não vou conseguir utilizar esses dígitos aqui embaixo. A gente vai colocar ali no próximo, né? Isso significa que eu coloquei aqui, ó, 30 mais 70 virou 100 centavos. E 100 centavos vira R$1. Então, vê que até aqui, com essa noção de numeração, a gente consegue associar o dinheiro à nossa divisão, né, desses números decimais. A ideia é essa mesmo. Quando a gente somou 30 mais 70 e virou 100, a gente deixou de trabalhar com a unidade de centavos e começou a relacionar com a unidade de reais, né? Então, a unidade inteira de reais. Então, aqui a gente tem R$1 que vai somar com 6, 8 e 1 que está lá em cima. Então, a gente vai ter aí o 15, né? Daí, a gente teve agora a posição da vírgula, porque a operação que a gente está realizando já foi feita. Primeiro passo, vírgula embaixo de vírgula. Segundo passo, a gente vai fazer a operação normalmente. E o último passo é localizar essa vírgula. Então, a gente vai continuar com o mesmo processo. Ó. A vírgula vai permanecer na mesma coluna, né? No mesmo sentido que já aparece antes. Então, a gente vai colocar a vírgula aí no finalzinho. E aí, a gente descobre que o resultado dessa primeira dupla que a gente fez é R$15,05, beleza? Então, vê, processo prático que a gente conseguiu colocar aí foi seguir esse raciocínio para que a gente conseguisse realizar essa operação de adição com números decimais, tá bom? E aí, a gente vai tentar agora fazer essa adição aqui de 4 parcelas, né? Um total de 4 parcelas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O processo é o mesmo, só que agora a gente precisa prestar atenção nessa conta, né? Antes eu só tinha 2 valores, agora eu tenho 4 valores para fazer essa adição e eu preciso só ter cuidado nesse passo a passo, de como que a gente vai estar trabalhando com essa adição e tendo a atenção se eu vou precisar levar o número para a próxima unidade, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 centavos mais 5 centavos, ele vira 10 centavos. Mas olha, os 5 centavos ia estar aqui nessa segunda casa, né? E os 10 centavos ia estar aqui nessa casa da frente. Então, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que o que está acontecendo com o dinheiro é a mesma logística, a mesma sistemática do que a gente trabalhou com a ideia dos números decimais, com essas divisões dos números decimais, tá bom? Então, vamos lá para a nossa continha. Aqui a vírgula a gente já colocou, né? Já antecipou a posição que ela vai aparecer. Daí, a gente vai fazer a soma da última coluna, né? A gente tem 5, 0, 5 e 9. Então, 5 mais 5 dá 10, com 9, 19. Lembra da ideia de fazer a soma do mesmo jeito? Então, a gente vai deixar o 9 na unidade e vai levar o 1 lá para cima, tá? Mesma ideia que a gente já faz no nosso dia a dia. Agora, a gente vai fazer o somatório da próxima coluna, né? Então, a gente tem 3, 7 e 1 ali em cima e 1 e 9 aqui embaixo, né? Então, a gente vai ter, ó, 3 com 7 dá 10, 1 com 9 dá 10, deu 20. E a gente vai ter 1 ali em cima que deu 21. Mais uma vez, o mesmo processo, tá? Deixa o último número aqui, né, a unidade, e leva a dezena ali para cima. Tranquilo? Ah, lembrando, né? 21, se a gente observa essa parte aqui, ó, a gente está fazendo o somatório das dezenas de centavos, né? Então, significa que aqui a gente teve 210 centavos. Dá para perceber essa ideia? E se eu tenho 210 centavos, eu vou ter 10 centavos e R$2. Olha aí a mudança de unidade que a gente está trabalhando agora. É essa a ideia de trazer o contexto que você conhece, trabalhando com a ideia do dinheiro e trabalhando com essa noção de mudar a unidade do centavo para o real, beleza? Vamos lá. A gente tem R$2 ali em cima para fazer o somatório da próxima coluna. E na próxima coluna a gente vai ter 8, 6, 9, 5 e o 2 que está lá em cima, que você não pode esquecer dele, tá certo? Esse somatório vai dar
30. Deu R$30,19 a nossa continha. E aí, será que a gente conseguiu chegar num valor próximo dessa ideia aí, do valor real a ser pago? Professor Pedro, como é que tá aí o chat? O pessoal tá entendendo, tá interagindo? Tem alguma dúvida? Chegou mais gente? E aí? Bom, chegou mais gente aqui, o pessoal do 6º ano do Dom Bosco, o pessoal também da Escola Divino Espírito Santo também está presente aqui com a gente, tá? O João, a Maria, o Gustavo, todo mundo aqui presente e assistindo a aula, né? É bastante importante essa questão da noção do dinheiro e da transformação de unidade que Briane acabou de falar. Então, a gente, quando fala de dinheiro e de nota, ninguém erra, né? Então, são duas coisas que os alunos costumam não errar, em relação a dinheiro e a nota, né, da avaliação. Então, quando a gente tira aí 6,5 numa prova, e a gente começa a arredondar também, isso são problemas importantíssimos e em relação também à transformação de unidades, né? Quando o Briane falou em relação a 210 centavos, todo mundo tem aquela noção lá que são R$2,10. Então, essas transformações e essas ideias é muito importante para a gente ter essa noção, tá bom? Então, gente, olha aí já os comentários do professor, que quando dói no calinho da gente, né, quando a gente fala de nota, no instante a gente fica ligado. É bom, porque isso faz com que a gente diz assim, poxa, eu já sei trabalhar com isso, eu já sei fazer essa operação e eu vou usar essa situação do meu dia a dia para aprender mais rápido, tá? Bom, a gente tinha começado esse problema com a ideia da feira, né, com a ideia do somatório dos produtos, lá na aula anterior, e a gente utilizou essas ideias de estimar, de arredondar, de aproximar, para tentar chegar no valor certinho. Será que a gente conseguiu, hein? Inicialmente a gente tinha feito esse exemplo, tinha colocado lá R$30, né, para a nossa estimativa, para a nossa aproximação, e daí a gente conseguiu agora concluir que era R$30,19. Então veja, tudo bem, professor, ia faltar aí 19 centavos, não é nem 20, que a gente tem mania de arredondar, porque, né, esse 9 no final acaba enganando bastante o consumidor. Mas a gente tem essa noção de que o arredondamento, claro que ele pode dar um pouquinho menor, mas o impacto disso, ele vem quando a gente já estuda o próprio arredondamento. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. O R$8,75, ele foi para 9. Então, se a gente pensar direitinho, e a ideia agora da gente trabalhar com a subtração, quantos centavos ele aumentou? Aumentou 15 centavos ali, né? Se a gente observar os R$6,30, ele diminuiu 30 centavos, porque ele virou 6, então quer dizer que em um número eu aumentei 15, no outro número eu tirei 30, então eu já estou devendo 15 aí, ó. Já dá para perceber essa noção? Percebe que o arredondamento, ele ajuda com que a gente tenha uma noção do valor, mas nem sempre ele é uma saída legal para que a gente consiga entender qual o valor de fato a ser levado, né? De repente, por causa desses 20 centavos aqui, a gente não ia levar o produto, né, no mercado. Vamos ver outro arredondamento ali, ó. O R$9,15, ele já está arredondado para 9, então a gente está perdendo 15 de novo. E ali a gente tem 1 centavo, né, que a gente aumentou no R$5,99, que virou 6. Então, entre essas percas e esses ganhos, a gente começou a perceber que existem 19 centavos aí, ó, que foram perdidos, né, nesse arredondamento. Por isso que é importante a gente trabalhar com essa noção de maneira muito consciente. Se eu vou precisar, por exemplo, arredondar para a gente fazer uma continha de matemática, tá tranquilo, a gente poderia ter feito daquele jeito sem problema nenhum. Mas a dica que a professora dá é você fazer o arredondamento no final das continhas. Por exemplo, aqui a gente chegaria de fato em R$30,19 e aí a gente arredondaria para R$30, se fosse uma continha nossa. Mas, se essas continhas aqui, né, esse aumento e essa diminuição fizesse com que a gente perdesse 50 centavos, por exemplo. Então, não seria interessante começar a fazer a continha do arredondamento pedacinho a pedacinho, né? É interessante que a gente faça no final e, de acordo com a resposta final, a gente verifique se esse arredondamento é ou não válido. E ainda, se tratando da situação de dinheiro,
é melhor a gente arredondar para cima, né? Se a gente chegar lá com dinheiro faltando, não vai dar muito certo, não. Então, a ideia é a gente atrelar a situação da operação matemática. Estou fazendo a continha somente com número decimal e aí eu preciso fazer o arredondamento. Dica é, faz o arredondamento no final. E aqui, no R$ 30,19, o arredondamento seria de fato para o 30. Mas, se a continha se relaciona a uma situação do cotidiano, entra esse fator aí, né? Entra essa situação de você dizer, peraí, se eu arredondar isso para 30, não vai ser suficiente para eu efetuar esse pagamento. Então, eu preciso arredondar esse valor para cima, eu preciso aí de pelo menos R$ 30,20, mas se a gente fosse fechar num valor certinho ali, seria R$ 31, tá bom? Então, veja que agora a dica, além da ordem das operações, é você verificar o contexto que você está realizando aquelas operações com os números decimais. Porque nesse caso, se a gente levasse uma quantidade menor do que R$ 30,19, a gente não ia conseguir efetuar a compra, tá bom? Bom, eu estou trazendo aqui uma ideia para a gente deixar para a próxima aula 3 situações para vocês tentarem analisar, tá bom? Aí eu quero que vocês observem esses exemplos. Billy vai deixar a tela bem grandona aí e eu vou colocar exemplo a exemplo para você ir copiando devagarinho só a informação, tá? Apareceu aí a ideia de um cofrinho. Dentro desse cofrinho tem R$ 18,45, mas você quer comprar um lanche e vai gastar R$ 5,30. Então, depois que você assaltar o seu cofrinho ali, não façam isso, crianças, guardem o dinheirinho de vocês, mas depois que você assaltar o seu cofrinho, com quantos reais você vai ficar? Quero que você tente fazer essa continha e também quero que você escreva qual é a operação que você vai realizar aí nesse momento, tá certo? A próxima situação é um vovô que vai levar os seus netinhos para o cinema. E aí ele verifica que tem o preço ali do combo da pipoca, né, do saquinho da pipoca, que é 35 centavos. Mas ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saquinhos de pipoca para comprar. E aí, qual que é o valor que ele vai obter, que ele vai, na verdade, ele vai precisar gastar, né? Qual que é o valor que ele vai gastar nessa situação, beleza? A operação que você vai realizar e o valor para a próxima aula. E aqui a última situação é um pessoal, né, um grupo de amigos vai numa pizzaria e aí a fatia de pizza custa R$ 3,25. Esse grupo de amigos fez uma cotinha, fez uma vaquinha ali e conseguiu juntar R$ 26. E a pergunta é, quantas fatias de pizza esse grupo de amigos, eles vão conseguir comprar com esse dinheiro, certo? Então, são 3 situações para a gente explorar na próxima aula como que a gente vai utilizar o mecanismo de resolução, qual que é a operação de cada uma das situações e, se você conseguir fazer, qual que é o valor em dinheiro de cada uma dessas informações. Eu vou passar a palavra rapidinho para o professor Pedro, porque a gente já está chegando no finalzinho da aula para a gente se despedir, tá bom? Bom, é isso, pessoal. É uma ótima aula em relação a números decimais aí, né? Os números com as vírgulas, em relação às aproximações. Eu acredito que vocês já fazem bastante isso, né? Principalmente com nota. Tirou 6,7, vai lá para o professor, arredonda, professor, por favor, bota um 7. Então, arredondar para mais, você já sabe, né? Então, acompanhe aqui as nossas próximas aulas. Vamos ter mais ideias aí de problemas para resolver. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Deixei a tela um tempão aqui para vocês pegarem as informações, mas caso não tenha dado tempo, dá um pulinho lá no YouTube logo tarde, assim, né? No comecinho da tarde o vídeo já tá lá para você verificar o problema e tentar resolver, tá bom? A gente se vê na próxima aula, então, até lá!